Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula de física e o nosso assunto de hoje é força centrípeta. Vocês já devem ter ouvido falar desta força, mas será que ela existe? O que é esta força? Quem nunca entrou numa curva estando num carro ou numa moto? Qual é a força que nos faz entrar na trajetória? Sair da trajetória? E aí? Bem, para a aula de hoje nós então iremos falar da força resultante e de suas componentes. Ficou curioso? Vem comigo para mais esta aula. Bem, gurizada, vamos então para a dinâmica do movimento circular. Só que para poder falar da parte dinâmica, como vocês bem sabem, que vem acompanhando aí as ideias de Newton e suas aplicações, que é mais uma aplicação de lei de Newton essa, a gente precisa resgatar alguma ideia ainda de movimento circular. Bem, como vocês já devem ter visto na aula de movimento circular, a nossa trajetória tem de ser curva. Não lembra? Vou botar um card aqui para vocês possam acessar e acompanhar. Bem, numa trajetória curva, a gente vai ter duas direções. A que está aqui para nós como a horizontal, ela é chamada de direção tangencial. Pois, como vocês bem sabem, ela está tangenciando a curva, ela toca um ponto da curva. Esta direção, que é a nossa vertical, ela é chamada de direção centrípeta. Deixa eu trocar aqui, ao invés de centrípeta, vamos colocar a direção radial, ok? Direção radial, ao qual é chamada de centrípeta. Tranquilos? E nós vimos o seguinte, um corpo que esteja nessa trajetória no sentido horário indicado na figura, tem neste ponto uma velocidade que quer tirá-lo da curva, que está aqui a chamada velocidade tangencial. Ou velocidade linear, vamos pôr aqui VT. Lembrando que o módulo desta velocidade pode ser chamado apenas de V. Estão lembrados? Que se essa velocidade variar, é porque temos uma aceleração no movimento. Lembraram disso? Bem, ela variando, aumentando, passei para vocês o seguinte. Ela passa a ter uma componente vetorial aqui, que é a nossa aceleração, que eu chamei simplesmente de A nas últimas aulas. Essa aceleração que mostra a variação da velocidade tangencial, porque ela passa a ter aqui em cima uma componente, está ali, chamada de aceleração tangencial. Seu módulo apenas A, que era aquela aceleração que nós estudávamos em movimento retilíneo, ok? Esta aceleração, para se diferenciar da tangencial, alguns chamam de aceleração resultante, beleza? Outra aceleração que nós temos é a que vem na direção tangencial aqui, ó. Na direção radial, a qual é chamada de aceleração centrípeta. Então está aqui a componente da aceleração do movimento, ela apresenta... A aceleração resultante apresenta duas componentes, a tangencial e a centrípeta. Ou seja, essas acelerações de verdade não existem, elas são componentes dessa aceleração. Ainda com dúvida, acesse a aula de movimento circular que lá eu esclareço certinho a ideia, tá? O importante agora é a gente puxar a lei de Newton. Se eu tenho uma aceleração no movimento, é porque eu tenho uma força atuando, sempre na mesma direção e sentido. Vimos isso pela segunda lei de Newton. Já que esta é a nossa aceleração resultante, isso quer dizer que aqui, deixa eu fazer ela de vermelho para dar destaque. Aqui nós temos então uma força resultante. Olá,
professor, o vetor da força resultante é maior que o da aceleração resultante? É, por causa da massa, a não ser que a massa seja 1. E aí eu posso ter que a força resultante e a aceleração resultante seja igual. Mas basta lembrar que nós vimos a força, deixa eu colocar aqui no cantinho, resultante, a gente colocava como massa vezes a aceleração. Agora eu vou chamar essa aceleração de resultante, já que a gente sabe que ela tem duas componentes, beleza? Já já vou trazer caso a caso bonitinho para vocês. Bem, essa nossa força resultante aqui, então, vai apresentar duas componentes, ó. Que componentes são essas? A primeira está aqui em cima. Esta em vermelho é a força resultante tangencial. Tranquilos? Enquanto esta outra que está aqui na vertical, na direção radial, é a nossa força resultante centrípeta, o que muitos chamam simplesmente de força centrípeta. Então aqui volta a destacar a ideia. Não existe a força centrípeta, ela é apenas uma componente da resultante. Então é qualquer tipo de vetor que apontar para o centro da trajetória. Qualquer força que apontar para o centro, ela é igual à resultante centrípeta, porque ela está direcionada radialmente na trajetória. Bem, como a gente determinaria isso? Simples, a força resultante que nós temos ali, ela é a soma da resultante tangencial ao quadrado com a resultante centrípeta ao quadrado. Então, aqui a forma que a gente determina a componente desta resultante. Assim como a gente calculou da aceleração. Vamos ver para cá, ó. Como que a gente calculou a aceleração resultante? Na aula eu só tinha chamado de A, tá? Ela é a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Já que nós estamos trabalhando com os vetores com ângulo de 90 graus, aplicando Pitágoras. Tá tranquilo aqui? Bem, tudo entendido, a gente pode então analisar como determinar estas forças e os tipos de movimento, como eles vão se comportar. Vamos para lá? O que vamos ver aqui agora então é o movimento retilíneo. Então eu fiz uma trajetória que é uma linha reta e o corpo aqui se movendo. Como a gente sabe, ele vai então apresentar um vetor velocidade. Essa a nossa velocidade tangencial. Seu módulo apenas V. Tranquilos? Então este é o meu vetor velocidade. Pergunto-lhes, aqui eu tenho uma resultante centrípeta? Não, porque a trajetória é reta. Ela só surge no momento que a trajetória é curva. Portanto, como que nós veríamos aqui então o nosso sistema? Muito simples. Vamos supor que esta velocidade esteja variando. Portanto, a minha aceleração está aqui, ó. Eu tenho a minha aceleração tangencial, que a gente chamava simplesmente de A. Estão lembrados? Deixa eu pôr o módulo aqui, ó. Se a aceleração aponta para a direita, a resultante das forças eu fiz em vermelho. Ela vai apontar também para a direita. Está aqui a força resultante. Tá claro isso para todo mundo? Então o que a gente identifica aqui? Bem simples. A aceleração resultante ao quadrado, ela não era a tangencial ao quadrado com a centrípeta ao quadrado? Se neste movimento eu não tenho trajetória curva, a minha centrípeta é nula. Consequentemente, a minha aceleração resultante é apenas a tangencial. E como a tangencial eu chamei apenas de A, aqui em cima, eu posso dizer que a aceleração resultante é o meu A. Tá claro isso para todo mundo?
A mesma coisa a força resultante. Ela apresenta a resultante tangencial com a resultante centrípeta. A gente acabou de ver. Trajetória retilínea, a centrípeta é zero. Tranquilos? Portanto, a força resultante é apenas... Opa! Apagar aqui. É apenas a resultante tangencial. Compreendido? Então, a resultante tangencial é a mesma coisa, né? Vou deixar da maneira que está. Por quê? A força resultante, ela é massa, aceleração resultante. Então, o que a gente vai entender aqui? Que só atua a resultante tangencial. Então, é massa, aceleração tangencial. Como é linha reta, isso aqui cai no que a gente sempre escreveu da lei de Newton. A tangencial é a própria resultante. Então, força resultante igual a massa, a aceleração resultante é a própria aceleração tangencial, vezes a aceleração. Ou seja, é o nosso caso geral. Você fala, professor, mas e se a velocidade aqui não variar? Bem, se a velocidade for constante, a aceleração resultante, que é a aceleração tangencial, ela é nula. Consequentemente, a força resultante, que é a força resultante tangencial, é zero. Então vai depender do tipo de movimento, é com aceleração ou sem aceleração. Mas tudo isso aqui é o que nós já estudamos. A gente não precisa da componente centrípeta. É isso que eu quero salientar com vocês nessa parte. Depois eu vou fazer um resumão, um quadro geral para a gente avaliar. Beleza? Mas de maneira geral, é isso aqui a ideia do movimento retilíneo. Vamos falar agora do movimento curvo e analisar as equações. Movimento curvilíneo nosso aqui, então nós vamos trabalhar com duas partes. Uma com o vetor velocidade sendo variável, ok? O qual eu já fiz. Foi o início da aula para explicar a componente da força resultante. Isso aqui já está pronto para vocês. Mas já que eu decidi passar para vocês detalhadamente, etapa por etapa, vamos fazer esse aqui ao contrário. Então agora, ó, eu fiz de vermelho, né? O vetor resultante, o vetor força resultante está para trás. Então, o que está acontecendo aqui, ó, se a força resultante apontar para trás? Ele está freando o movimento. Ela não deixa de apresentar a componente centrípeta, está aqui a nossa resultante centrípeta, e não deixa de apresentar a componente tangencial. Se eu tenho força, eu tenho a aceleração apontando para as mesmas direções e sentidos. Então, aqui para baixo, né, só seguindo aí o esquema das cores, coloquei uma aceleração centrípeta para baixo, uma aceleração resultante, componente, a aceleração resultante aqui para cima, a nossa aceleração tangencial. Ficou meio pequeno, mas dá para enxergar legal, né? Então, estão vendo ó, que a aceleração tangencial está oposta à velocidade tangencial? Isso freia o nosso corpo. Então, de maneira geral, a gente ainda tem as mesmas equações. Ó. A aceleração resultante ao quadrado é a tangência ao quadrado com a centrípeta ao quadrado. E a nossa força resultante é a resultante tangencial ao quadrado com a resultante centrípeta ao quadrado. Note que as nossas forças seriam assim, ó, força resultante, massa, aceleração resultante. Resultante tangencial, massa, aceleração tangencial, que eu acabei de mostrar para vocês do movimento retilíneo. E a nossa resultante centrípeta é massa, aceleração centrípeta. Se a gente substituir aqui, as massas vão cortar, a gente volta para de cima. Beleza? Vamos então para o nosso segundo caso agora. A velocidade ela é constante. Como fechamento nosso aqui, temos então
a letra B, esqueci de apagar aqui, em que a nossa velocidade é constante no movimento. Lembrando que aí ao final faremos aquele resumão, beleza? Bem, que implicação que nós temos? Vamos lembrar. Se a velocidade tangencial é uma constante, nós já vimos que a aceleração tangencial é nula, beleza? Que é a história lá de velocidade do movimento retilíneo é constante, eu não tenho aceleração do movimento. É isso que nós temos. E, consequentemente, a componente tangencial é zero. Tá claro isso? Se essa componente tangencial é nula, é porque o vetor força resultante está simplesmente para baixo. Aí a orientação. Essa é a orientação da nossa força resultante. E essa força resultante está apontando para onde? Para o centro da trajetória, está na direção radial. Então a nossa força resultante nada mais é que a resultante centrípeta do movimento. Se lembrarmos da expressão, vamos colocar aqui, eu já apago, ó, que a força resultante ao quadrado é a resultante tangencial ao quadrado com a resultante centrípeta. E nem vou precisar, vou deixar aqui para vocês não esquecerem, né? Não vou apagar não. Ó, a componente tangencial, ela é nula. Portanto, o que sobra aqui para nós? Que a resultante ao quadrado é a resultante centrípeta ao quadrado, ou seja, elas são iguais. A mesma coisa acontece para a nossa aceleração. Basta jogar massa, aceleração resultante, massa, aceleração tangencial, massa, aceleração centrípeta. Corta todas as massas. Como aqui é zero, a aceleração resultante aqui, ó, ela está também apontando para o centro. Então, a nossa aceleração resultante é a nossa aceleração centrípeta. Compreendido? Portanto, nós temos, como eu falei para vocês, apenas que a força resultante é a resultante centrípeta, a qual então é massa vezes a aceleração centrípeta. Note que a resultante só tem essa componente. Portanto, qualquer vetor que eu colocar aqui na figura ou que um exercício trouxer, aqueles que tiverem na direção radial serão componentes centrípetas. Se todos gerarem um vetor só para baixo, é apenas a centrípeta. Então a centrípeta ela não existe. Volto a reforçar isso com vocês. Ela é apenas uma componente da resultante, que nesse caso é a própria resultante. Bem, só para a gente poder fechar aqui com aquela velha equação que a gente aprendeu há muito tempo atrás, que a nossa força resultante centrípeta, então, é massa, e a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Também temos uma relação com a velocidade angular. Eu posso ter essas duas representações. Ela em função da velocidade linear ou em função da velocidade angular. Lembrando que V era igual a ômega R da nossa aula de cinemática. Bem, tá aí a ideia geral da nossa dinâmica e do movimento circular em termos do que são as componentes, tanto da força quanto da aceleração. Vamos deixar um espaço para vocês olharem aqui a nossa equação da resultante centrípeta. Dá um print bem legal, porque é aqui que entram algumas aplicações. Bem, as aplicações eu vou deixar para uma segunda aula nossa. Vou então fazer um resumão geral desses tipos de movimento. Vamos lá para fechar a aula? Fechando com chave de ouro, hein? Olha lá, um resumão completo de nossa aula. Lógico, vamos complementar aqui as coisinhas que estão faltando, mas de maneira geral, ó, este quadro e as equações vão dar um fechamento bem legal. Você pega todo o embasamento teórico que a gente veio construindo
e fecha com esse resumão. Maravilha? Vamos então fazer uma análise do que acontece com cada componente. Estou falando da componente, não mais da resultante, beleza? Bem, quando o movimento ele é retilíneo e uniforme, a gente lembra que a velocidade, vou até trocar a decor aqui, ó, para fixar na sua mente, ó. O movimento é retilíneo e uniforme porque sua velocidade tangencial, ela é constante, a velocidade linha reta, velocidade constante. Com isso, o que nós temos? Que a aceleração tangencial é zero. Se a aceleração tangencial é zero, a resultante tangencial também será, porque a velocidade é constante. Fechou? Porém, o movimento é retilíneo. Se ele é retilíneo, não faz curva. Então, as componentes centrípetas são zero. Observe bem, MRU não existia aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Comprovado pelas suas componentes. Fechou? Agora vamos para o movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele em que a aceleração tangencial é constante. Beleza? Então ele apresenta uma aceleração agora, tangencial. Isso quer dizer que esta aceleração é diferente de zero. Consequentemente, esta força é diferente de zero. Como o movimento é retilíneo, ele não apresenta componentes centrípetas. Se vocês pararem para avaliar, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, no padrão ali básico ao qual vínhamos trabalhando. Essas acelerações, ΔV, ΔT, VV0 mais AT, SS0, V0T, meio de AT quadrado, Torricelli, enfim, são várias equações que permitem aqui é apenas uma, SS0 mais VT. Beleza? Agora, aí no movimento circular uniforme, aqui a gente continua com a ideia da velocidade tangencial ser constante. Ela aqui ainda é constante. Se a aceleração, a velocidade tangencial é constante, a aceleração tangencial é zero. Como a gente viu, ele é uniforme. Então, a resultante ela é zero. O que muda é que este movimento, então, agora é circular. E se ele gira, eu tenho a componente centrípeta. Então, tanto força centrípeta quanto aceleração centrípeta, diferente de zero. Como calcular? Está aqui. E a resultante centrípeta aqui. Se eu lembrar que a velocidade tangencial V, vamos lembrar de novo, ó. V tangencial em módulo é o próprio V. Então, ó, se eu lembrar que ela tem relação com o angular e o raio, eu posso reescrever desta forma. Fechado? E no movimento circular uniforme, a nossa aceleração tangencial que é constante. O objeto está girando mais rápido ou mais lento. Portanto, a tangencial é diferente de zero, a resultante é diferente de zero, porque está variando. A resultante tangencial, né? Agora, se ele é circular, a centrípeta também vai ser diferente de zero. Tá aí, galera, um resumão bem legal. Vou dar aquela afastadinha para você dar um print e guardar para o seu estudo. Bem, fechamos aqui então mais esta aula. Se você está gostando do meu trabalho, acompanhe, siga aí, se inscreva, coloque os sininhos de notificações para avisar quando eu lançar um vídeo novo. Constantemente estou lançando vídeos, tá? Venha fazer parte aqui da nossa equipe, vamos trabalhar junto. Eu estou aqui para ajudá-los a conseguir vencer qualquer etapa que vier aí de vestibulares. Conte comigo, eu estou sempre aqui disposto a ajudá-los. Então se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe e se lembre. Estou aqui para vocês. Um forte abraço e um beijo no cérebro.